Olá, eu sou Mel Moura Moreno e no Conversas de Divã de hoje nós vamos falar sobre depressão e preconceito. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: eu tô tão sem vontade de fazer as coisas, eu me sinto tão triste, mas é uma tristeza que chega a me tirar o ar. E aí você pergunta assim: mas por que você está triste? Eu não sei por que eu estou triste, mas eu estou triste. E essa tristeza está me acompanhando há muito tempo. E aí você fala assim: será que você não está com depressão? Não, depressão não, imagina, nunca. Eu ouço isso muito no consultório. Não é um ou dois ou três clientes que chegam e vêm trazendo: olha, eu estou com dificuldade para dormir, eu tenho dificuldade com a alimentação, ora eu como demais, ora eu como de menos, eu tenho estado muito irritado, olha, eu não consigo ouvir o choro do meu filho que me irrita, eu tenho vontade de ir lá esganar ele. E aí eu falo: mas desde quando isso está acontecendo com você? E aí eu vou mapeando, fazendo testes e mapeando. E aí eu descubro que essa pessoa está, de fato, com um quadro de depressão. E aí eu falo: você está com depressão? E a pessoa fala: não, imagina, depressão é frescura. Depressão é falta de trabalho, depressão é falta de Deus. Depressão é doença que inventaram para vender mais remédio. Gente, não. E o primeiro passo para a cura é você entender se você está com depressão ou se você está triste. E se libertar deste conceito prévio de que é doença da moda, é falta de Deus, é isso ou aquilo. A depressão é uma doença que existe desde a antiguidade, Grécia Antiga, muito tempo. E por que ela vem e até hoje, na modernidade, ela ainda sofre com este tabu? Porque pouco se sabe sobre a depressão. Busca-se entender muito qual é a causa, a origem da depressão, e vão buscar a origem em fatos pontuais. É claro, existe a porção genética, o quantum genético, como a gente fala. Sim, você pode ter uma depressão por uma herança genética, mas na maioria das vezes um quadro de depressão ele foi construído ao longo da vida. Ele não vem assim, tchanã, aconteceu a depressão. Não. É uma construção que vem de longe. Muitas vezes vem de uma rejeição lá no útero. Outras vezes vem da rejeição após o nascimento. Pode ser a rejeição porque a mãe está com depressão pós-parto, porque o pai está com depressão pós-parto. E o bebê assimila aquele processo de rejeição. Rejeição dos avós, dos irmãos. Em algum momento da vida da pessoa, da sua vida, em algum momento, foram caindo aquelas gotinhas de informação, de dor, de tristeza, de rejeição, de baixa autoestima. E esse potinho vem enchendo ao longo do tempo. Num determinado momento, uma situação qualquer, mas que é importante porque faz parte da sua vida, ela vai dar o start, ela vai acionar, ela vai apertar o botão e pum! Explode, como se fosse um vulcão. Explode o quadro depressivo. Então, porque aconteceu alguma coisa, e aí a pessoa fala assim: não, eu estou com um quadro depressivo porque eu perdi. Se você está dando um motivo, já não é depressão. É outra coisa, é tristeza. Todas as vezes que você se sentir com esses sintomas mais característicos, irritabilidade, falta de sono ou muito sono,
essa dificuldade também com apetite, muito apetite, pouco apetite, uma falta de força para fazer absolutamente tudo, uma tristeza profunda, crises de síndrome do pânico. Alerta, fique atento. E se você começar a pensar, mas por que eu estou assim e não tem um motivo, você pode estar com depressão. Outro dia, eu recebi um cliente e ele me falou assim, um homem, porque muitas vezes falam assim, depressão é só coisa de mulher. Não, depressão também acontece em homem. Depressão pós-parto também acontece em homem. E aí chegou um homem, um empresário lá no consultório, e ele começou a falar que ele estava sentindo isso, sentindo aquilo, tal, tal. Eu falei para ele assim, mas por que você está sentindo isso? Ele falou, eu marquei o psiquiatra porque eu vou tomar remédio, porque eu estou em depressão. Eu falei, mas por que você está se sentindo assim? Qual a causa dessa tristeza toda, desse desconforto todo, desta dor? Ele falou assim, a minha empresa não está bem, então as finanças não estão bem, eu não estou conseguindo resolver as questões dos funcionários, do produto, do meu serviço, então isso tudo está me causando tanta dor, tanta tristeza, tanto desespero, que eu estou em depressão. E aí eu falei para ele, meu caro, sinto, eu tenho duas notícias para te dar. A primeira, uma excelente, você não está com depressão. A segunda, possível, você está triste e nós podemos arrumar um plano certo de ações para você resolver essa questão com a sua empresa. E ele parou e falou, como assim, Mel? Eu não tô com depressão? Eu falei, não. Não preciso tomar medicação? Não. Ai, graças a Deus, eu pensei que eu tava ficando doido. Não. Então, este preconceito em relação à depressão, às vezes vem da própria pessoa que está sofrendo. E por quê? Porque toda a sociedade começou a falar mal da depressão, que depressão era mimimi, que depressão era coisa de mulher, que depressão era frescura. Não é. Em cada 17 brasileiros está sofrendo com depressão. Isso não merece preconceito, isso merece ação, atitude. É claro que existem casos de depressão que há necessidade da medicação acompanhando o processo terapêutico, sim, claro, mas nem sempre. Só que muitas vezes o cliente que está em depressão, ele começa a melhorar, mas ele está dependente da medicação. Outras pessoas ficam dependentes da depressão para se sentirem amadas na família. Mas temem o preconceito. Porque se no trabalho você falar que você está em depressão, o que as pessoas vão dizer? E se você falar que está com diabetes? O que as pessoas vão dizer? Ah, porque eu estou acima do peso? Não, tem gente que tem diabetes e é magérrimo. Então nós precisamos começar a ter atitudes mais saudáveis com relação a nós e aquilo que nós sentimos. O preconceito, ele surge da cabeça de pessoas que têm uma mentalidade estreita, pequena. E por que isso? Porque tem desconhecimento. Desconhecem. E porque ouviu falar, leu em algum lugar com fontes questionáveis. Não só aqui no YouTube, mas no Facebook, no Google. Às vezes a fonte é questionável, mas a pessoa toma aquilo como verdade. E aí começa a espalhar e disseminar, amplificar que depressão é frescura, isso e aquilo. Na verdade, o que a minha experiência diz, que os meus clientes que eu vejo, é que existe um medo muito grande de admitir que a dor que você está sentindo, que aquela insônia, aquela tristeza, aquele desconforto, aquela falta de ânimo, a falta de sentido para a vida, ela existe.
e principalmente você não sabe a causa. Como lidar com alguma coisa que eu não sei a causa? Então a pessoa tem hipertensão, é porque está acima do peso, é porque o coração não está bom. Ah, a pessoa tem diabetes, ela está com açúcar alto, o pâncreas dela pode não estar bom, ela consome muito açúcar, ela consome muita gordura, está acima do peso. Sempre existe uma causa muito clara, muito óbvia, muito explícita para aquilo acontecer. Mas quando você fala de depressão, não. Porque a depressão ela envolve a sua emoção. Ela envolve o seu aparelho psicológico, o jeito como você sente o mundo, como você pensa o mundo, como você age diante do mundo. E principalmente, como você permite que o mundo haja dentro de você, que o mundo interfira na sua vida. Então, a próxima vez que você falar em depressão, respira antes de dar uma opinião a respeito, antes de agir com preconceito por falta de desconhecimento. A depressão é uma coisa séria e ela envolve vários outros sintomas, ansiedade, síndrome do pânico. Tudo isso pode ser um quadro de depressão. Mas nem sempre quem tem ansiedade, tem síndrome do pânico, está em depressão. Mas a depressão é um guarda-chuva. Cabe embaixo dela tudo isso. Cabe embaixo dela compulsão alimentar, cabe embaixo dela síndrome do pânico, cabe embaixo dela ansiedade, cabe embaixo dela tristeza profunda, cabe embaixo dela falta de ânimo, cabe embaixo dela traumas, cabe embaixo dela bullying, cabe embaixo dela abuso emocional, mental, físico. Cabe uma história. Embaixo do guarda-chuva da depressão cabe uma história. A sua história foi construída e vários ingredientes foram se somando até você chegar a um quadro de depressão. E você pode me perguntar, Mel, e aí? E agora? Vou ficar doente para sempre? Não. Eu te digo, não. Eu digo para você, tem jeito. Eu digo para você, é uma jornada, porque nós vamos precisar encontrar juntos o começo disso e ir entendendo como daquele comecinho as coisas foram se unindo, as emoções, as vivências foram se unindo até apertar o gatilho, apertar o botão, acionar, dar o start, use a palavra que mais fizer sentido para você. Até que startou, começou, abriu a porta e a depressão estava lá. Mas não foi alguma coisa de instalar de dedos, é toda uma programação mental. E quando a gente começa a falar disso, que é uma programação mental, está no emocional da pessoa, começa até as caras e bocas. Por quê? Porque não é algo palpável que eu possa pegar. Não há algo que eu possa justificar. O coração, a pressão alta, eu justifico pelo coração. Eu justifico por hábitos alimentares, blá, blá, blá. E a depressão? Como é que eu vou justificar? Então é por isso que, apesar de ser uma doença que vem desde a antiguidade, até hoje ela sofre com esse estigma, ela sofre essa barreira, ela sofre esse preconceito. Mas nós estamos aqui para quê? Para acabar com esse preconceito. Basta, diga basta. Por conta do preconceito, muita gente está morrendo por aí. E de repente, muita gente pode morrer na sua família também. Então, se faz sentido para você que depressão não merece preconceito, depressão merece ação, merece mudança, merece cura, curta esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal, clica no sininho para você receber as novidades,
Na próxima semana, nós vamos falar de uma outra face da depressão. Os sintomas e como eles vêm, não sei, surpresa. Mas a cada segunda-feira, um tema novo. Hoje, nós falamos sobre a questão do preconceito. Depressão e preconceito. E o fechamento disso é: só se tem preconceito de alguma coisa que você não tem conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você para de ter o preconceito. Então, respira e haja. Mude essa história. Se você está em depressão, bora mudar essa história. Sim, bora lá mudar essa história. É possível. Entre em contato comigo. Se você tem algum familiar, algum amigo, algum parente, compartilhe esse vídeo. Ajude essa pessoa. Tá bom? Como você pode ajudar? Vou te dar 3 dicas. Hoje, 3 dicas. Põe o ouvidinho assim, ó. Ouça o que a pessoa está dizendo. Escute. Ouvir é pegar o sonzinho que está entrando aqui. Escutar é entender o que você está ouvindo. Então, fale menos e ouça mais essa pessoa. Procure ajudá-la naquilo que você sabe que é importante. Por exemplo, o que ela gostava muito de fazer? Tomar um sorvete? Convide-a para tomar um sorvete. Ela não vai? Compre um sorvete e leva na casa dela. Demonstre o seu carinho por ela, o seu amor por ela, o seu respeito por ela. Então, primeira dica, ouvir e escutar. Segunda dica, descubra o que essa pessoa gosta e dê esse carinho para ela, material, é um sorvete que ela gosta, convide para jantar na sua casa, fazer um lanche, convide para dar uma volta no parque. E ouça. A pessoa vai ficando cada vez mais aprisionada dentro dela. Então, quando chega um pouco de frescor, isso é bom, mas não imponha, convide. Não aceitou? Então vai lá, compra um sorvetinho e leva para ela lá na casa dela. Essa pessoa precisa de carinho, de compreensão, para que ela possa começar a respirar e buscar ajuda. Eu espero você na próxima segunda-feira. E para fechar, vamos lá. Um passo curativo, respirar. Vamos respirar? Estamos vivos. Kaizen, melhoria contínua, porque o melhor ainda está por vir. Espero você na próxima segunda.